Olá! Para o dia de hoje, nos preparando para a batalha de cada dia, precisamos vestir a armadura de Deus e hoje, lendo o versículo 15, Paulo diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, você está no seu dia a dia e você está agora se preparando para a batalha. E nós já falamos nesses 2 dias anteriores como é importante nós sabermos que nós temos um inimigo. Como ele se prepara todos os dias para te derrubar. Então, a primeira parte que você vai se vestir para essa batalha é com a verdade e a justiça. Lembre-se que Paulo, ele estava falando com a armadura de um soldado romano. E naquele tempo, onde as pessoas eram pobres e mesmo que não tinham nem mesmo muita tecnologia, as sandálias, os sapatos eram muito importantes. Eles não tinham carro, apenas os muito ricos tinham um cavalo. Então, imagina, eles tinham que andar muitas distâncias a pé. Tanto é que quando Jesus chegava num lugar, a primeira coisa que eles faziam, eles chegavam e eles já ofereciam a alguém para lavar os pés, porque estavam empoeirados da estrada. Então, eles sempre davam muita atenção para os pés. Por quê? Andando em montanhas, andando em ruas que não eram calçadas, que não eram asfaltos, eram estradas empoeiradas, a proteção do pé era muito importante naquele tempo, principalmente pelas pedras. Então, Paulo ele fala, quando você estiver se preparando para a batalha, não deixe de notar também os seus pés. E ele diz, os seus pés têm que estar firmes e seguros no Evangelho da Paz. O que seria o Evangelho da Paz? O Evangelho, na verdade, é também traduzido como as boas novas. E Paulo, ele diz, as boas novas de paz. Quando nós vimos hoje em dia, que me preocupa bastante, nós vivemos tempos difíceis. E não é nada incomum você receber várias teorias da volta de Jesus, várias teorias do anticristo, várias teorias apocalípticas, porque as pessoas estão buscando os sinais da volta de Jesus. E infelizmente muitos têm propagado ou visto sinais onde não tem base bíblica. Então, qual é o evangelho deles? A Covid agora é uma das pragas do Apocalipse. Quem não é e quem não conhece a palavra vai falar, mas que coisa horrível, mas como assim? Isso está baseado aonde? Como é assim? Por que o pastor está morrendo, o membro está morrendo, minha mãe está morrendo? Ela era uma pessoa de Deus. Como é que a Covid matou a minha prima, meu irmão? Porque Deus jogou uma praga numa pessoa boa? Ou seja, nós temos que estar certos do que nós falamos, porque a pessoa ela tem a impressão que tudo de ruim que acontece, ou Deus fez, ou Deus permitiu, ou Deus mesmo mandou. Isso não é justo, porque Deus é um Deus de amor, Deus de justiça, Deus de bondade, Deus de proteção. Quando Paulo fala que Deus está ao nosso lado contra o inimigo, é justamente o oposto de tudo que a gente falou. Ah, que Deus vai mandar uma praga e vai matar todo mundo. Isso não é uma coisa que é normal na Bíblia. O que acontece? Vai existir um tempo específico para um povo específico, o povo que não aceitou a Deus. Então a Covid, ela faz parte do que Jesus falou em Mateus, quando ele falou, quando vocês ouvirem de rumores de guerra, de fome, de pestes, estejam atentos, é o começo do fim. Mas nós como cristãos temos que ter o evangelho da paz no nosso dia a dia, na nossa boca, para preparar as pessoas para estar com Deus e saber a diferença entre o certo e o errado. Por isso, para o dia de hoje, quando você for se firmar, se firme na palavra de Deus, se firme no caráter de Deus, confie quem você realmente conhece que Jesus é na sua vida. Não se atemorize com as circunstâncias, porque
Mesmo Davi falou: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o que cuida de mim. Ele é como uma galinha que me coloca como se eu fosse um dos seus filhinhos. Então, quando nós ouvimos esse evangelho de guerra, esse evangelho de medo, esse evangelho de temor, que você tem que temer e correr e mudar, porque o fim, isso parece um evangelho que amedronta e que é um evangelho para corra-se quem puder. E não é assim. Jesus, ele falou: vem a mim, eu te dou descanso. A minha carga, ela é suave. Eu estou aqui com você nesse caminho. O mundo é difícil e eu vou estar com você até o fim. Paulo, ele diz: firme os seus pés no evangelho da paz. Firme os seus pés em Jesus Cristo. Firme seus pés no cuidado que ele tem com você. Não se amedronte. O inimigo está te jogando todo tipo de bola de fogo. Ele tem todos os dardos, mas fique calmo, porque Jesus está com você. Firme hoje os seus pés no evangelho da paz, que é Cristo Jesus.